Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química. Você está aqui no meu canal Química na Cuca. Na aula de hoje, nós daremos sequência ao tema de equilíbrio iônico, onde falaremos especificamente dos efeitos de um íon comum e de um íon não comum. Vamos ver a aula! Eu já te convido a deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Vamos lá? O que é o efeito do íon comum? Ele é uma aplicação do princípio de Le Chatelier para os equilíbrios iônicos. Se você ainda não viu as aulas sobre equilíbrio químico e equilíbrio iônico, convido que você assista aqui no canal. Vou deixar um card linkado com a nossa playlist de equilíbrio iônico. Então, vamos analisar, por exemplo, no caso de um ácido fraco, uma solução aquosa, que é o ácido cianídrico, que vai em água liberar, se ionizar em H+, e no íon Cn-, que é o cianeto, né? Como ficaria o Ka para esse ácido? Então, nós já sabemos, nós pegamos a concentração dos produtos, que é H+, vezes Cn-, a concentração de cada um deles, dividido pela concentração do reagente, que é o HCN. Essa é a expressão de Ka para a ionização do HCN. Vamos supor que neste mesmo caso, neste mesmo recipiente, nós adicionemos o sal NaCN, cianeto de sódio, que é derivado desse próprio ácido. Então, ele também vai aqui se dissociar em Na+, e Cn-. Então, vai formar o mesmo íon, né? Vai ter um íon em comum, o sal com o ácido. Então, nesse caso, como essa dissociação é total, pois todo o sal de sódio é um eletrólito forte e também vai produzir o íon Cn-, que é o cianeto, que é comum ao ácido, nós teremos um deslocamento de equilíbrio, né? O aumento da concentração do íon cianeto vai deslocar o equilíbrio aqui do ácido no sentido do HCN, que aqui vai ter um aumento do cianeto, né? Vai deslocar no sentido do HCN, porque é o princípio de Le Chatelier, que vai diminuir, então, a ionização do ácido HCN. O mesmo aconteceria se nós tivéssemos, no lugar do ácido, aqui uma base fraca e se fosse adicionado a ela o sal da própria base. Então, nós vemos que o efeito do íon comum é o deslocamento da posição de equilíbrio de um eletrólito, que é causado pela adição de um segundo eletrólito, que em geral é mais forte, possuidor do mesmo íon em comum com o primeiro. Vamos ver isso num exemplo. Nós temos aqui, qual dos sais abaixo poderia diminuir o grau de ionização da base hidróxido de amônio? Então, para você escolher dentre as alternativas, você escolhe aquela que tem o mesmo íon em comum do que o hidróxido de amônio. Então, toda vez que nós adicionamos um segundo eletrólito com o mesmo íon em comum que um outro ácido ou uma outra base, nós estaremos diminuindo o grau de ionização daquela substância. Nesse caso, vamos aqui analisar a dissociação da base hidróxido de amônio, que vai se dissociar em NH4+, e OH-. E a dissociação do cloreto de amônio, que é a nossa alternativa C ali. Ele vai se dissociar em NH4+ e Cl-. Então, nós temos aqui um íon comum, que é o NH4+. Como vai aumentar esse íon aqui no caso? Essa reação vai se deslocar para a esquerda e vai, então, diminuir o grau de dissociação da base que está em questão, que é o hidróxido de amônio. Vamos ver no caso de íons não comuns. Há íons que não são comuns ao equilíbrio iônico, que também podem deslocar esse equilíbrio consumindo uma das espécies presentes no equilíbrio. Então, seja, por exemplo,
o caso aqui, adição de hidróxido de sódio a uma solução de HCN, de ácido cianídrico. A dissociação do ácido cianídrico vai ser H+ e CN-, cianeto, né, íon cianeto. A dissociação da base vai ser Na+ e OH-. No caso aqui do ácido, corrigindo, é uma ionização, e no caso da base, é uma dissociação. Veja que eles não têm nenhum íon em comum, né? Porém, quando nós colocamos essa base, vai se unir esse H+ com esse OH- e vai neutralizar. Então, aqui, olha, H+ mais OH- vai ocorrer uma reação de neutralização e vai formar água. Então, os íons OH- que a gente adicionou da base vão neutralizar os H+ do ácido, que seria a mesma coisa que a gente retirar o H+ do equilíbrio anterior aqui. Então, quando a gente adiciona a base, é como se a gente estivesse consumindo esse H+, né? E vai deslocar esse equilíbrio do lado da direita para, como se a reação fosse repor esse íon que está sendo consumido. Então, vai forçar mais a ionização do ácido, nesse caso, e vai formar mais íons ali, tá? Tal fato, então, é importante, porque, em consequência, a base vai consumir todo o ácido e tanto esse ácido que já foi dissociado em H+ e CN-, como as moléculas do HCN que ainda não foram dissociadas. Então, quando nós colocamos íons não comuns, geralmente acontecem essas reações de neutralização, né? Quando, por exemplo, for um ácido e uma base. No exemplo aqui, nós temos que no vinagre acontece o seguinte equilíbrio. O ácido acético vai se transformar em acetato mais o íon H+. Que efeito provoca nesse equilíbrio a adição de uma substância básica? Então, lembra, substância básica, de acordo com Arrhenius, é aquela que, quando está dissociada em água, ela libera apenas o ânion OH-. Então, essa substância básica, ela vai reagir com todo o H+, de acordo com aquela equação de neutralização, aquela reação de neutralização, onde H+ vai reagir com OH-, formando água, vai diminuir, consequentemente, a concentração do H+, e vai forçar esse equilíbrio para a direita. A base, então, vai consumir todo o ácido disponível, tanto aquele que já se ionizou, quanto aquele que ainda está em reação. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Até a próxima aula. Tchau!